Olá, Bignonias, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi meu primeiro dia de aula, com a volta às aulas na Unesp. Bom, o que eu passei, o que eu não passei, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de curtir, deixar o comentário, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. E é isso, beijos e bom vídeo! Como eu levantei tarde, então eu já fui almoçar. E meu almoço foi esse, teve abacaxi de sobremesa. E eu almocei bem rapidinho para dar um tempo de eu descansar, me arrumar para ir para a faculdade. Como era o primeiro dia, não achei legal ir desarrumada. Então eu arrumei o cabelo e fiz uma maquiagem bem rapidinho, bem simples. Depois que eu passei o protetor solar, eu passei um pouquinho de base, principalmente para tampar algumas olheiras e algumas manchinhas que eu tava de espinha no rosto. Espalhei bem a base pelo rosto, passei até um pouquinho no pescoço, para não ficar marcada. Eu usei esse pincel, eu gosto bastante dele. Eu gosto de usar também um pouquinho de base na pálpebra para esconder um pouquinho das veias que eu tenho, que são veias azuladas, e eu acho que fica um pouquinho feio na hora de passar maquiagem. Arrumei a sobrancelha com esse pincel escovinha e passei uma sombra marrom bem clarinha no fundo, porque eu usei ela de base para quando eu fosse passar o iluminador. Bom, passei um pouquinho de pó banana também para matificar o rosto e dar um pouquinho de contraste com a base. Eu passei o iluminador com o dedo mesmo, porque para mim é mais prático, e dei uma ajustada na luminosidade do rosto. Passei um rímel, que eu amo, sinceramente eu amo. É bem simplesinha essa maquiagem, é só para tirar a cara de derrota mesmo. No final acabei borrando um pouquinho o rímel, deixei ele secar para depois tirar. Passei um pouquinho de blush para dar uma corada nas bochechas. E passei o meu batom vermelho com um pouquinho de hidratante labial, porque ele é bem sequinho, então achei melhor passar o hidratante junto. E acabou que o professor da primeira aula teve que cancelar porque ele estava de viagem. Então eu fui para a faculdade mesmo assim, adiantar algumas coisas do estágio que a professora pediu para eu fazer e eu achei melhor adiantar. E eu acabei fazendo alguns esquemas de algumas plantas presentes na faculdade, que foi um pedido da professora para que eu conseguisse identificar elas melhor, sem a necessidade muitas vezes de algum site da internet, porque estava dando muito problema no estágio por conta disso. Aí eu acabei esquematizando a folha e essa estrutura apical da figueira para eu conseguir identificar mais tarde. Eu terminei de esquematizar algumas plantas e fiquei esperando, porque a próxima aula ia demorar um pouquinho para acontecer. Então eu sentei ali no corredor, fiquei esperando alguém chegar. O primeiro a chegar foi o Gabriel e ele foi contar vários assuntos para mim, fofocar bastante sobre as férias dele. E a primeira aula ia ser nessa sala e eu e o Gabriel estavam conversando sobre que a sala ia ser muito pequena. No final eu acabei pegando outra planta para esquematizar, já que a aula ia demorar bastante, ia demorar umas 2 horas para começar. E eu esquematizei esse jacaranda cuspide-folha. A Gabriela chegou logo depois para fofocar com a gente e a gente esperou a professora chegar. A professora acabou chegando e ela falou que realmente a sala era muito pequena para a gente ficar lá. Então ela pediu autorização e no final a gente mudou de sala para uma sala maior. Aí aqueles eram os livros que a gente ia usar na bibliografia. No final ela só passou mesmo o básico nessa aula, que foi a bibliografia, o que significava a disciplina e as possíveis provas. A segunda aula da noite ia ser online porque a professora passou mal. Então eu aproveitei, cheguei em casa, jantei um pouco, porque eu estava com muita fome, estava sem comer desde o horário do almoço.
E a aula começou e foi no mesmo esquema da outra aula. E eu fiz algumas anotações bem simples. Eu estava utilizando o método Cornell para fazer essas anotações. Ao contrário da professora da aula anterior, a professora dessa matéria acabou passando o conteúdo no primeiro dia de aula e eu fui anotando para não perder nada e anotando principalmente a bibliografia, que é muito importante para quem faz faculdade ter a bibliografia anotada certinho, porque acaba sendo de grande ajuda na hora de estudar, porque as anotações muitas vezes não são o suficiente para estudar para a prova ou para um possível trabalho. Então eu assisti a aula online e fui anotando tópicos e resumindo o que a professora ia falando e passando nos slides. Mas foi bem tranquilo essa aula, não teve nada de muito anormal. Como não teve nada de muito anormal na aula, então no final eu acabei tomando banho e colocando uma roupa confortável para ir dormir. E esse foi meu dia de aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!